Olá, amigas e amigos do blog Calçadão. A gente está aqui para mais um Papo no Calçadão, num lugar especial da cidade de Ribeirão Preto. Aqui do meu lado está o jornalista Fernando Braga. A gente está aqui na Praça Coração de Maria, na Vila Tibério. Ele vai contar um pouquinho desse espaço que a gente está ocupando aqui para fazer essa entrevista. E eu procurei o Braga porque o Braga tem um trabalho muito legal de discutir a Vila Tibério, de fazer a comunicação aqui no bairro. E ele vai contar um pouquinho pra gente, e é exatamente a nossa intenção e o nosso objetivo do blog O Calçadão, que é resgatar as histórias populares de Ribeirão Preto, ligado às lutas populares, ligado aos bairros tradicionais. Então por isso que eu te procurei, e o Braga felizmente aceitou estar aqui com a gente fazendo essa entrevista. Muito obrigado por você estar aqui no blog Calçadão, Braga. Obrigado também por convidar, agradeço o convite. A gente vê o seu trabalho que você faz no Facebook, que você faz com o Jornal da Vila, que depois você vai explicar como é que ele nasceu. Mas primeiro conta como é que nasceu essa paixão pela Vila Tibério. Qual que é a sua história, a sua relação com esse bairro? Ó, minha relação é desde criança, né? De morar aqui. Eu já saí, já morei em São Paulo, mas voltei. Aí, quando eu casei, voltei para cá. Aí fui embora de novo, separei e voltei. Aí eu voltei definitivo. Agora... E aí você resolveu contar essa história do bairro. De onde nasceu o Jornal da Vila e esse trabalho que você faz agora? Na verdade, sempre tive vontade de fazer um jornal aqui, mas sempre faltou assim, coragem, porque a parte comercial, que é a parte mais difícil assim, que eu considero, que não é fácil, você viabilizar economicamente o jornal. E eu trabalhei em todos os jornais aqui de Ribeirão, assim, o Diário da Manhã, Diário de Notícias, Jornal de Ribeirão, comecei a Revide, e no Verdade. E eu estava no Verdade em 2005, até 2005, quando o Tony faleceu, né? Quando ele começou a ficar doente e tal, a gente, isso aqui vai acabar. Aí deu esse estalo, eu falei, eu vou fazer um Jornal da Vila, que eu não sei o que vai acontecer com a minha vida futuramente. Sim. Então, comecei a fazer o jornal. E aí você conta, e se você pode, o pessoal pode entrar no Facebook, né? O Jornal da Vila tem um canal, tem uma página no Facebook, né? Você pode entrar lá. Jornal da Vila Tibério. Exatamente. E o trabalho que você faz, por exemplo, de contar a história da Vila Tibério. A gente está aqui na Praça Coração de Maria, você estava explicando que esse quadrilátero todo é centenário. Explica um pouquinho pro pessoal. Aqui esse conjunto, a Praça Coração de Maria, a Igreja Nossa Senhora do Rosário e a Escola Dona Sinhá Junqueira, são quase centenários, vamos dizer assim, e são tombados. A Praça Coração de Maria, ela é tombada pelo COMPAC, que é uma lei municipal. Eu não consegui datar a inauguração dela, mas em 1900 quando tem fotos assim do início da igreja e do início da escola, que seria assim 20 e pouco, da década de 20, ela já existia. A Igreja Nossa Senhora do Rosário vai completar o prédio, o templo, completa 100 anos em dezembro de 2019. E a Escola Sinhá Junqueira completa 100 anos em 2021. Ela começou a funcionar em 1921. A gente pode dizer que a gente está aqui no começo da Vila Tibério, porque antes você estava contando para mim também que aqui era uma propriedade particular. Chegou a estação de trem, logo ali, né, aqui pela Luiz da Cunha, tinha uma cerca que cercava. O Tibério Augusto, que até nós fizemos aqui um busto dele aqui, para marcar assim, a presença dele aqui na Vila Tibério, né? Ele herdou essa terra do sogro, do fazendeiro João Franco de Moraes Otávio, que era dono da fazenda Monte Alegre. Certo. Aí o Tibério Augusto começou a vender lotes grandes de glebas, assim, tipo chácaras. Com a chegada da linha de trem, com a chegada da estação, em 1885, o Tibério começou a vender lotes urbanos para os ferroviários. Então, tanto os ferroviários de linha que trabalhavam, o maquinista, o foguista, que trabalhava no trem, como o pessoal funcionário da Mogiana que trabalhava na estação. E os gerentes, aí o pessoal começou a comprar as terras aqui
e construir. E também os funcionários da Antártica, né? Aí em 1911, aí já posterior, Sim. porque isso, a estação começou em 1885. Final do século XIX. Final do século XIX. Aí em 1911 chegou a Antártica, começou a funcionar a Antártica. Quer dizer, em 1910, eu acredito que 9 e 10, teve a construção, então teve grande número de operários também. E a Vila Tibério, então, é um bairro operário e também com muita característica italiana, né? Dos imigrantes italianos. Então, eu tenho uma tese, é o seguinte, com a chegada da ferrovia, veio um substrato português. Português, que veio de Campinas, inclusive tem a Igreja Nossa Senhora do Rosário de Campinas. Eu acho que essa fé veio junto com os ferroviários. Sim. Que vieram de Campinas e que são portugueses. Assim. Mas depois, posteriormente, a maioria hoje da população da Vila Tibério tem sobrenome italiano. Então que veio assim, tem espanhol também, tem alemão, tem sueco, mas o predomínio é italiano. É operário italiano. Operário italiano. E tem um trabalho que você faz que eu acho muito legal, que tá todas as semanas eu entro lá no Facebook, no seu Facebook para ver, que é as fotos que você faz das residências, da arquitetura aqui do bairro, que tem muito a ver, né? Aqui tem o Lar Santana, a igreja, esse quadrilátero, você colocou ontem, estava falando que a associação... Sociedade Amiga dos Pobres. Sociedade Amiga dos Pobres e as casas, as residências aqui da Vila Tibério que ainda mantém uma arquitetura do passado. O que é esse trabalho? Esse trabalho é muito importante, né, Braga? Então, esse trabalho é um trabalho assim, de documentação, de época, porque a tendência hoje são as casas se fecharem. Sim. Colocar muro alto, cercas e... Quando é cerca ainda você vê a fachada, né? Você vê a arquitetura. Mas quando você coloca um muro alto, acabou, você esconde. Então, a tendência é essa. Você pode ver nos bairros novos, sim, se você não vê mais a casa sendo apagada, sendo escondida. E então fico assim pensando, fico achando, encontrando esses remanescentes que... Conta um pouquinho pra gente. Eu falei do Lar Santana e da Associação Protetora Amiga dos Pobres. Conta um pouquinho a história desses dois lugares aqui na Vila Tibério. Amiga dos Pobres é uma história muito rica, assim, muito interessante, que os ferroviários, eles eram preocupados, assim, eles tinham consciência de quando chegavam os migrantes, as famílias de imigrantes, e ficavam assim nas plataformas da estação, no relento, uma madrugada fria, por exemplo, comovia. Então eles têm relato assim, de que alguns até levavam famílias para casa, porque com criança nova, recém-nascida. E, diante disso, eles resolveram fazer essa entidade, que essa entidade que foi fundada em 1910, ela oferecia um abrigo assim, de 3 dias, com pernoite, com cama, comida, banho, e a pessoa ali em 3 dias dava para se organizar. Vou te falar que é melhor do que o CETREM hoje, hein? Melhor que Não, e era uma coisa digna, assim, com dignidade. Que é o que o Ribeirão precisa hoje. E aconteceu isso, e aí eles fizeram essa entidade, que é uma história linda, assim. Só que com o tempo, a entidade, o Ribeirão parou de receber os migrantes. Então, e a estação mudou, e aí veio a rodoviária e mudou assim o atendimento. E eles mudaram a finalidade. No final de 1990, eles mudaram a razão social, ficou uma sociedade educacional hoje. Sim. Só que eles começaram a trabalhar com a educação, mas hoje eles alugaram o prédio para um grupo que tem uma ação assim, de terapias alternativas. Entendi. Mas o prédio é lindo, a gente vai mostrar a imagem quando a gente está falando aqui, a gente vai colocar na edição. E o Lar Santana tem uma história muito importante, que além de ser um prédio bonito, que tem a relação histórica com a Vila Tibério, também tem uma história importante que se relaciona com a história do Brasil, né, Braga? Sim, sim. Então, o Lar Santana, a chegada deles foram umas irmãs austríacas. E elas chegaram e fundaram uma escola alemã aqui na vila. Aí, com autorização do bispo, na época era bispo, né? Então o bispo autorizou, começou em 28. E aí, posteriormente, elas receberam aquela área onde hoje é o Lar Santana, em donativo, uma senhora
cedeu aquela área, elas construíram. Começou assim, passou de escola para orfanato, elas abrigavam assim, crianças órfãs, né? Meninas órfãs. Posteriormente passou a ser somente sem dormir, né? Seria assim durante o dia, acolhia durante o dia, e depois, ultimamente, elas seria assim uma escola de contraturno, oferecia reforço escolar. Segundo o relato das irmãs, quando fecharam a entidade aqui em Ribeirão, quando elas fizeram a escola, a Vila Tibério era a periferia. E hoje ela é a área central, praticamente. Então ela não deixou de atender a finalidade da filosofia da escola. Sim. Agora o que aconteceu foi em 68, na época da ditadura, a irmã Maurina, ela cedeu o espaço, o porão, para o grupo de estudantes, alguns da Vila Tibério, né, como o Mário Lorenzato. Cedeu esse espaço, eles eram da Juventude Estudantil Católica, né, JEC, e estava funcionando normalmente, só que ela não sabia que esse grupo também tinha ligação com um outro grupo de luta armada, de oposição à ditadura, mas que se preparava assim, militarmente. No porão do Lar Santana, não tinha essas reuniões desse grupo armado. Funcionava o quê? Funcionava um mimeógrafo, onde era impresso o jornal O Berro, e eles guardavam parte assim, de documentos também. O que aconteceu que a irmã, segundo assim, informações que a gente levantou, assim, que ela era inocente em relação à luta armada, ela não teve participação nenhuma efetiva nesse sentido. O que ela teve foi o seguinte, quando o Lorenzato foi preso, ela ficou preocupada, que ela gostava dele, ela tinha amizade, ela confiava nele, assim. Então ela pôs fogo nos documentos. No sentido de protegê-lo. Querendo protegê-lo. E aí, nos olhos da repressão, ela tinha culpa no cartório, né? O Lar Santana é, na verdade, um lugar de memória nacional. Virou uma referência, porque ela é a única religiosa que foi detida, que foi presa, torturada. Ela não admitia a tortura, mas segundo o relato foi torturada. Então a única religiosa no Brasil. E é uma história da Vila Tibério também. E na ocasião o bispo ele excomungou, né, os delegados. Sim. Então foi um alvoroço nacional. Ô Braga, esse bairro com tanta história, com tanta riqueza, como é que você enxerga ele hoje? Como é que você enxerga o bairro inserido na realidade de Ribeirão Preto? A gente tem falado muito no blog a respeito da situação das praças, a respeito da situação dos parques públicos. A Vila Tibério tem várias praças, uma dessas é que a gente está no Coração de Maria, mas tem outras. Como é que está o bairro hoje? Como é que você faz essa avaliação? Olha, o bairro é o seguinte, na minha avaliação, na época da Mogiana, até 1950, mais ou menos, 50, 60, a Vila Tibério, ela representava assim, ela movimentava metade do PIB da cidade, que tinha a Antártica, a Mogiana mesmo, e tinha o Banco Construtor ali, que era a indústria e pequenas indústrias de calçado, principalmente, mas tinha pessoal que beneficiava arroz, beneficiava algodão. E com a mudança, depois ela perdeu a Antártica, perdeu a Mogiana, perdeu o Botafogo, que movimentava o bairro aqui também. Aliás, é outra história importante, tem o antigo estádio do Botafogo, o antigo estádio do que sobrou. Né? Exato. E segundo, assim, mudando assim só um pouquinho, dono de bar, uma filha de um dono de bar, do Bar Paciência, sim, ela me relatou que um dia de jogo representava para ele mais do que o movimento do mês inteiro fora de jogo.
imagina assim, Imagina a um dia de importância, jogo exatamente. movimentava a economia do bairro. Uhum. Então, a Vila Tibério perdeu tudo isso. Com a abertura com a retirada da estação e a ligação das ruas com o centro, foi assim uma época de otimismo. Agora a Vila Tibério vai florescer, vai crescer. Mas acontece o seguinte, eu acho que a Vila Tibério foi contaminada pela decadência da Baixada. Exatamente. Então, principalmente aquela área próxima à rodoviária e logo essa proximidade ali da Praça Francisco Schmidt. E ela não ganhou, agora que ela está revitalizando. Hoje eu vejo assim como um bairro de passagem, principalmente, de trânsito. Você vê que a ligação com os bairros da Zona Oeste, alternativa de quem não quer pegar Dom Pedro, que é super congestionado. Esse caminho. Tá. Então, mas ela está se revitalizando. Inclusive eu tenho um estudo lá do Golfeto, que diz que é o terceiro bairro assim, com maior número de alvarás abertura de comércio. Não, alvarás de construção. De construção. Que é um sinal também, né? De vitalidade. E eu acredito assim que, por exemplo, hoje tem a Avenida do Café, que é um corredor gastronômico importante de Ribeirão, a ligação com a USP, tudo isso. E o bairro também ele rejuvenesceu, que há uma lenda assim que fala que a Vila Tibério é o bairro dos idosos, né? Mas eu tenho um levantamento do censo de 2010. Então, em números absolutos, a Vila Tibério é o quinto, em números relativos é o sexto. Então, Campos Elíseos, por exemplo, tem mais idosos e tem um número maior de população relativa. O centro tem mais. O bairro campeão de idosos em Ribeirão é o Jardim São Luís, que tem mais de 30%. A composição, pelo censo de 2010, a composição da população da Vila Tibério seria mais ou menos isso aqui. Não tem uns números quebrados, mas seria assim, 20% até 18 anos, 20% acima de 60. Quer dizer, e 60% na faixa adulta, de 18 a 59. Sim. Que legal. Você falou da ocupação portuguesa, tem um amigo meu, eu lembrei agora, e ele veio para Ribeirão há uns 5 anos atrás, ele não mora aqui, mas ele gostaria muito de morar aqui, porque ele falou assim, eu já visitei Portugal, eu visitei Lisboa, o Porto, e acho a Vila Tibério muito parecida com alguns bairros de Lisboa e do Porto que ele conheceu em Portugal. Então seria legal trazer essa juventude que está chegando em Ribeirão Preto para morar na Vila Tibério, seria muito bom isso, né? Seria, eu acho assim que, como aconteceu com a Vila Madalena em São Paulo, na época que eu morei em São Paulo, a Vila Madalena eles chamavam de risca-faca, né? Sim. Era um bairro de barra pesada. Com a proibição da DUSP, lá eles acabaram com as moradias estudantis nas faculdades, que era uma coisa perigosa para eles, né? Então, e aí os estudantes começaram a procurar os bairros próximos. E tem a USP aqui do lado. Então, naquela época, lá em São Paulo, começaram a procurar os bairros próximos e a Vila Madalena foi, assim, começaram a frequentar os barzinhos e tal, e de repente deu essa efervescência. Quem sabe acontece isso com a Vila Tibério? Então, tem muito estudante que não mora nas moradias, que moram na Vila Tibério, ou que mora na moradia e vem consumir na Vila Tibério. Então é uma semelhança que pode acontecer. E por benefício da Vila Tibério, da própria cidade. Ô Braga, a gente está falando aqui do seu trabalho do Jornal da Vila, e a gente comentou antes de começar a entrevista dessa importância da gente levar essa história, levar essa narrativa, essas informações para as pessoas do próprio bairro. A pessoa que, por exemplo, um jovem que vai vir morar na Vila Tibério, ter conhecimento da história do bairro onde ele está morando. Inclusive isso facilita, né, a identificação da pessoa com o bairro, a identificação da pessoa com as praças, a identificação da pessoa com o lugar onde ela vive. Você acha que isso é importante? Esse é um dos objetivos do seu trabalho. Você acha que isso poderia ser feito na cidade? Como é que você vê a questão da comunicação, por exemplo, dos jornais que hoje só tem um jornal impresso em Ribeirão? Como que essa comunicação pode ser feita? Então, o grande problema assim, dos grandes jornais, aqui em Ribeirão, do jornal diário, das revistas semanais, é que o bairro
elas veem o bairro assim, se tem uma notícia, normalmente é uma notícia negativa, né? Exato. Se uma notícia negativa, corre, ela chega rápido. E o dia a dia da população, sabe, as coisas legais, assim, então isso aí não chega. E a função do Jornal da Vila, por exemplo, é dar voz e mostrar essas pessoas que têm assim, um trabalho, que tem ou um artista, ou um, que nem eu, como na edição retrasada de janeiro, eu fiz um senhor que ele é anatomista e ele constrói praticamente, ele monta esqueletos naturais de boi, vaca, para faculdades de veterinária do país inteiro. Então ele monta cachorro, ele pega os ossos, tem uma pessoa que recolhe para ele em determinados pontos em fazendas e coisas assim, ele dá um tratamento nos ossos e tal, e monta, tamanho natural, claro, né, um boi, e vende lá para a Universidade do Ceará, do Rio Grande do Sul. E paralelo a isso, ele faz um trabalho com resina também, de reconstrução de determinados órgãos ou um corte determinado na face, como que é por dentro e tal, para aula de anatomia nas faculdades de medicina, de fisioterapia. Ele mora aqui na Vila Tibério, um senhor de 77 anos que, sabe assim... Esse tipo de coisa que a gente está falando na verdade, a revitalização da cidade. Que as pessoas tanto cobram, né? Revitalizar o centro, mas pode revitalizar o centro, mas vamos revitalizar o centro inserido num contexto da história da própria cidade, né? Claro. Da pessoa se ver no local onde ela mora. Claro, claro. Eu acho que é fundamental essa ligação, fazer essa ligação. Tem um depoimento, quando o jornal fez 10 anos, né? O jornal está com 13, agora vai fazer 14. Quando o jornal fez 10 anos, tem um leitor que mandou uma mensagem falando assim, olha, o jornal, ele revitalizou a alma da Vila Tibério. Sabe assim? Isso. Exatamente isso. Sabe assim, ele resgatou a alma, porque resgatou a alma. Exatamente. Porque é nesse sentido, assim, da pessoa se sentir orgulhosa, de se sentir que bom, que gostoso que é o meu bairro, que bom que ele é. Tem os defeitos, mas... Quando você se identifica, você cuida. Você cuida também. Você, claro, né, tem essa relação. De amor e de conservação, exatamente. Ô Braga, eu ficaria aqui conversando com você o resto da tarde aqui, e a gente sabe que a internet é uma coisa rápida, mas acho que a gente deu o recado. Se você ficou interessado no trabalho do Braga, no Jornal da Vila, tem no Facebook, a gente vai colocar, né, Paulinho? A gente vai colocar como é que o pessoal chega no Facebook. Procura saber o trabalho. Se você mora no bairro aí, por exemplo, na Vila Virgínia, nos Campos Elíseos, no Ipiranga, no Jardim Paulista, ou qualquer outro bairro de Ribeirão Preto, Santa Cruz do Zé Jacques, tem vários bairros tradicionais, Tanquinho, e você quiser fazer um trabalho parecido com o Braga, seja na internet, seja no YouTube, seja com o jornal, acho que é interessante isso. É interessante, claro. Eu acho que sempre... O nosso trabalho não é assim... Claro que a gente visa o anúncio, sim, mas não é comercial, sabe? Assim, eu não cobro a pessoa, eu vou fazer uma reportagem, uma entrevista com uma pessoa, eu não vou cobrar, porque eu acho que é antiético até, sabe? Então, a pessoa não vai pagar para sair no jornal, ela vai sair no jornal porque ela tem uma ação, ela tem alguma coisa positiva que... E essas próprias histórias que você conta traz os anunciantes. Traz os anunciantes, né? Porque as pessoas gostam do jornal, quer receber o jornal, então o anunciante sabe que o jornal vai ser bem... Exatamente. Que o anúncio dele vai estar no... Exatamente. Eu te agradeço muito. Muito obrigado por você estar participando aqui do Blog Calçadão, essa tentativa que a gente faz aqui via internet, discutir a cidade, trazer uma nova forma de visão, uma mídia alternativa que está tão em voga hoje no Brasil, mas os grandes blogs também têm essa preocupação de trazer as questões nacionais. Nós queremos ser um blog que traga as questões do município, discutir a cidade de Ribeirão Preto. Que muito bom, eu acho legal também, bem-vindo. Bem-vindo você, e aí a gente vai te entrevistar outras vezes, tá? Para conhecer um pouco melhor da Vila Tibério. Obrigado. Obrigado, Braga. A gente volta na próxima vez. Abração.